Hello, everybody. Let's begin with prayer. Olá a todos e todas. Vamos começar com oração. Holy God, we praise you and thank you. Santo Deus, te louvamos e te agradecemos. We ask for your continued blessings upon us. Pedimos as tuas bênçãos contínuas sobre Lead and nós. guide and direct us. Nos guie e nos direcione. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. So my first study will begin with abortion and U.S. politics. Então, no primeiro estudo, falamos de aborto e políticas americanas. So I would like to first have us look at the legal status of women in the United States. Primeiramente, gostaria de olhar para o estado legal de mulheres nos Estados Unidos. Women were involved in many issues in early America. Mulheres estavam envolvidas em diversos problemas, assuntos nos começos dos Estados Unidos. They fought for social causes, Lutaram por causas sociais and they were under the jurisdiction of state laws and not federal law. e se encontravam sob jurisdição estadual e não federal. So there was intentional discrimination by lawmakers E assim existia discriminação intencional por parte dos legisladores, preventing women from getting the vote. eh, prevenindo, impedindo as mulheres o direito They ao didn't want to voto. share their political power, Eles não queriam compartilhar o seu poder político, especially with daughters, mothers, and wives. especialmente com filhas, mães e esposas. They repeated the pattern of not wanting to share with freed Black men or immigrants. Assim, repetindo o padrão de não querer compartilhar com imigrantes ou homens, pretos libertados. Over time, the early suffragists E ao longo do tempo, as primeiras sufragistas they saw the vote as the key to their personal and political autonomy. entenderam o direito ao voto como chave, para a sua autonomia política e The individual. 1787 Constitution, A Constituição de 1700 along with the Bill of Rights, junto com os direitos, as emendas de direitos, deliberately left women out. deixavam as mulheres deliberadamente por fora. So, exclusion of women from these documents E assim, excluindo as mulheres desses documentos, doesn't explain the constitutional neglect and discrimination. não explica a negligência, da parte das instituições. This was a creation of a masculine system of justice. Isso foi a criação de um sistema masculino de justiça. So when they were writing the Constitution and the Bill of Rights, Então, quando estavam escrevendo a only Constituição men were thought of. e a Declaração de Direitos, se pensava somente em homens. As their guide, they used Old English common law. E como guia utilizavam a lei comum inglesa. It's easy to see that the writers did not intend to recognize women. É fácil de se ver que os escritores, autores não planejavam incluir mulheres nos direitos. Thomas Jefferson was quite specific. Thomas Jefferson era bastante específico. He said if this were a pure democracy, E ele disse, se isso aqui fosse uma democracia pura, women would still
be excluded from our meetings. As mulheres continuariam a ser excluídas das nossas So he was reuniões. very clear, women were not allowed. E assim ele foi bastante claro: mulheres não eram permitidas. Old English common law A lei comum inglesa is a legal system that emerged in England in the Middle Ages. é um sistema legal que surgiu na Idade Média na Inglaterra. It's based on something called case law and precedent. É baseado em algo que é chamado de lei de caso e precedentes, Instead of codified law. ou em diferença da lei codificada. So this means there's no compilation of legal rules and laws. Ou seja, significa que não existe uma compilação de leis codificadas. So the legislative decisions are based on precedent, E assim, as decisões dos legisladores é baseada em and precedentes. that means using decisions that have already been made Significa que se usa decisões que já foram tomadas in similar cases. nos casos semelhantes. Those decisions are maintained in court records E essas decisões são registradas, mantidas em and registros collected into volumes, das cortes e são colecionados em volumes. and those decisions are known as case law. E essas decisões são conhecidas como leis de casos. Another way of seeing that women were purposely left out of the Constitution Outra maneira de ver que mulheres foram excluídas deliberadamente, even though that document did not specifically deny equal rights to women, mesmo com os direitos das mulheres não sendo explicitamente negados às mulheres, but they worked hard not to use those words. mas se esforçaram bastante para não utilizar essas palavras. Instead, they used the terms people, electors, and persons. E no lugar disso usaram termos como pessoas, o povo, Okay, for eleitores the e translators, I'm going pessoas. to read quote one first, and then you can translate. Então, vamos ler a primeira citação. Case law seriam So jurisprudência. Abigail Adams fought for greater legal rights for women. Abigail Adams lutava I have a por quote for mais that. direitos das mulheres. And 11 years before, yeah, did you find it? Okay, so I'm doing, yes, but I'm not quite ready yet. So Abigail Adams fought for greater legal rights for women Então, Abigail Adams, ela lutava por mais direitos para as mulheres in 1776. em 1776. Here's the quote. E aqui segue agora a She's, citação. she's writing to her husband. Ela escreve para seu marido, esposo: I long to hear that you have declared independency, and in the new code of laws, I desire you would remember the ladies and be more generous to them than your ancestors. Do not put such unlimited power into the hands of the husbands. Remember, all men could be tyrants if they could. If particular care is not paid to the ladies, we are determined to instigate a rebellion and will not be bound by laws in which we have no voice or representation. Ele diz o seguinte: Anseio por saber que declararam a independência e o novo Código de Leis. Desejo que te lembres das senhoras e que sejais mais generosos
para com elas do que os vossos antepassados. Não ponha nas mãos dos maridos um poder tão ilimitado. Lembre-se de que todos os homens seriam tiranos se pudessem. Se não houver um cuidado especial com as senhoras, estamos decididas a instigar uma rebelião e não ficaremos vinculadas às leis nos quais não temos voz nem representação. And now I'll read quote 2 from Thomas Jefferson. Agora eu vou ler a segunda citação. The reason, oh, I think I already read this one. Never mind, I've already done that one. Sorry. Já foi lido, na verdade. So women were not allowed in the meetings with men Então, mulheres não eram permitidas nas reuniões dos homens be- because they were too feeble-minded to discuss politics. porque tinham um espírito débil, So fraco Jefferson demais para saw no discutir reason política. to give them the vote. Sendo assim, Thomas Jefferson não via nenhuma razão por que lhes He conceder o thought that direito ao voto. enfranchised women might take it into their heads to run for office. Ele temia que mulheres que tivessem esse direito poderiam se colocar na cabeça de quererem se candidatar para cargos So políticos. historians of women's legal status Então, historiadores que falam sobre o identify estado the legal das law as a mulheres powerful form of social reform control. identificaram a lei como uma ferramenta poderosa pelo controle, pela reforma And we will social. look at the relationship between law and social policy in this study, E nesse estudo vamos olhar para a relação entre lei e política especially social, concerning reproductive control of women's bodies. especialmente com respeito ao controle reprodutivo dos corpos das mulheres. In early America, there was a law called coverture. Nos começos da América houve uma lei com um Abigail determinado nome, Adams knew what that law was e Abigail Adams sabia qual when era she essa told lei. about not giving husbands the power. E quando ela falava sobre não dar aos maridos The esse law poder, of coverture literally erases the identity and freedom of a woman. essa lei de coverture, ela literalmente apaga a identidade e o To make direito her das own mulheres, decisions from the moment she's married. ehm, impedindo que ela tome suas próprias decisões a partir do She momento takes her husband's last name, que ela se casa. Ela então adota o nome, o sobrenome do and under marido the law, the wife and husband are now one. e, sob a lei, ambos, marido e mulher, And são that agora one um is the só. husband. Esse um só é o marido. The extreme outcome of coverture E o resultado extremo desse is that it granted coverture immunity for criminal offenses between spouses. é que dava imunidade legal a maridos que cometiam The crimes. courts dismissed domestic violence and spousal rape cases As cortes na justiça nem ouviam casos de abuso because if doméstico you're ou one de flesh, estupro, porque se você era uma só carne, you can't accuse yourself of raping yourself. não tem como você acusar você mesma de estupro contra você mesma. The wife had no rights, E assim a esposa não tinha nenhum no direito, property ownership, não tinha propriedade, nem no podia, legal rights to her children, her home, or even the clothes on her back. e tampouco direito sobre as crianças, ou qualquer outro direito legal.
Patriarchal systems enforce the rigid gender roles, O sistema patriarcal forçava essas regras rígidas de confining gênero individuals to the controlled social expectations. para adequar as pessoas às Totally expectativas based on their sociais, gender identity. baseado na sua identidade de gênero. Throughout history, males have defined the rules that control women's behavior. E através da história, homens têm definido as regras And that is one of the central principles of patriarchal systems. que regem o comportamento das mulheres. Isso é dos The princípios-chave do concentration of patriarcado. power in the hands of men, Concentrar o poder nas mãos de homens, maintaining hierarchical structures that favor male dominance, manter estrutura eh, patriarcal que favorece and o under domínio such a system masculino of justice, e sob um tal sistema legal, women did not fare equally under the law. as mulheres não eram tratadas de forma igualitária An sob a lei. interesting Supreme Court case in 1875 Houve um caso interessante na Suprema Corte em 1875, had to do with the state of Missouri and a woman's ability to vote. teve a ver com o estado de Missouri e a habilidade da mulher com respeito ao voto. Virginia Minor registered to vote, Virginia Minor, ela havia se registrado para votar, but they refused to accept her registration. mas se recusaram a aceitar o registro dela, cadastro. She filed a suit Assim, against the ela state, entrou com um caso na justiça contra o Estado, it went to the Supreme Court, que foi até a Suprema Corte, and the court said women are persons and citizens, e a Suprema Corte declarou que mulheres americanas são pessoas e but not cidadãs, persons or citizens entitled to vote. mas não pessoas e cidadãs com direito ao voto, They were a special category of non-voting citizens. que eram uma categoria especial de cidadãs não votantes. The court's view is that history shows voting is not a privilege of U.S. citizenship. A história mostra como o voto não é um privilégio da cidadania americana. The federal government does not give this. Não é o governo federal que concede isso. It's given by the individual states. É concedido pelos estados, individualmente. And each state has their own rules regarding the voting process. E cada estado tem as suas próprias regras sobre o processo And eleitoral, especially gender. especialmente com respeito ao gênero. So, U.S. citizenship and suffrage have never been identical. Sendo assim, a cidadania estadunidense e sufragismo But especially for women. nunca foram idênticos, especialmente para mulheres, não. Between 1872 and 1900, Entre 1872 e the Supreme 1900, Court began to actively discriminate against women. a Suprema Corte começou a discriminar mulheres ativamente, Not only denying the right to vote, não somente negando-lhes o direito ao voto, but also to practice law. mas também de exercerem lei. So in 1894, Belva A. Lockwood, Em 1894, temos uma mulher, Belle Lockwood, an early suffragist and activist, uma sufragista dos inícios, uma ativista,
She appealed to the Supreme Court Ela recorreu because the state of Suprema Virginia would Corte not give her license. porque o estado de Virgínia se recusava a lhe dar She was licensed to practice law in another state. a praticar como trabalha como advogada, que ela tinha And essa Virginia said that any person who's licensed can practice law in Virginia. ela sim podia praticar a profissão dela em outro estado e o estado de Virgínia dizia que qualquer pessoa com essa autorização poderia praticar exercer essa profissão. But the Supreme Court agreed with the court decision in Virginia Mas a Suprema Corte acabou concordando com a that decisão person meant male. eh, da Corte de Virgínia, definindo pessoa como So the masculino. historical and legal importance of this case Então, a importância histórica e a importância legal desse caso lies in the fact that the Supreme Court chose to allow states está no fato que a Suprema Corte permitiu que estados to confine their definition of a person to males only. poderiam limitar a sua definição de pessoa para apenas And homens. shockingly, from 1894 until 1971, E chocante foi que desde 1894 mhm, até 1900 eu acho que 21, states could maintain that women were not legally persons. estados poderiam se aderir a essa definição que mulheres não eram pessoas num sentido This legal. Supreme Court decision E essa decisão da Suprema Corte made it clear that women were not equal in the eyes of the law. deixou claro que mulheres não eram iguais aos olhos da lei. By 1900, women decided to use the 14th Amendment. E no século XIX, não, perdão, nos 1900, as mulheres To decidiram improve their legal and political status. recorrer para melhorar o seu estado legal They went e through the político Due Process Clause. e passaram pelo processo devido, They used the Equal Protection Clause, usaram a cláusula de proteção but they failed igualitária, in most instances. mas acabaram falhando na maioria das instâncias. It's then that they turned to political action, Foi então que focusing primarily on the right to vote. recorreram para o ativismo político, focando principalmente no direito Okay, ao I'm going to voto. read quote 3. E agora a próxima citação. As a 1916 anti-suffrage essay declared, the true function of a normal woman was to be a wife and mother and homemaker. If a woman were forced to vote, she would neglect her duties because she would have to think, read, and talk. A verdadeira função de uma mulher normal era ser esposa, mãe e dona de casa. Se uma mulher fosse obrigada a votar, negligenciaria os seus deveres, porque teria de pensar, ler e falar. So between 1877 and 1971, Então, entre 1877 e whenever the Supreme 1961, Court considered women's rights, a Suprema Corte considerava it upheld sex stereotyping. eh, esse direito das mulheres limitado e se In their legal apegava decisions. aos estereótipos do sexo. So, except for the 19th Amendment, there was no congressional legislation Então, com exceção da 19ª emenda, não havia that nenhuma made decisão gender a central issue until 1963. do Congresso que fazia gênero um assunto central até So, the 1963. common law precedents
Então, os precedentes da jurisprudência, and judicial interpretations define the status of women perdão, da lei comum, em, definiam o primarily direito da in the mulher, terms of the rights of the sex eh, primariamente nos and their termos family de roles. direitos, do seu So sexo they had two genders, male, female, e do seu papel na família, ou and they seja, haviam connected those genders to their established social roles. dois gêneros, né, masculino e feminino, e isso bem dentro dessa And expectativa so social. the Supreme Court did not recognize the rights of individual persons. E sendo assim, a Suprema Corte não reconhecia o direito das pessoas como individuais. And they used the phrase women as citizens, E eles usavam essa expressão de mulheres como and it cidadãs always applied to their functions as mothers, daughters, and wives. e sempre se referindo às suas funções como mães, esposas ou filhas. First wave feminism was fighting against these gender restrictions, A primeira onda do feminismo lutava contra essas restrições de and they gênero came under attack. e acabam sendo And atacadas. through time, it only increased. E através do tempo isso só aumentou. And when second wave feminism was fighting for their rights, E quando a segunda onda do feminismo lutava pelos seus direitos, they were attacked just as much. também eram atacadas da mesma forma. But for them, it was because it was associated with abortion and the ERA. Mas para elas, porque estava associadas a direito But ao also aborto because certain legal rights for women e também porque certos direitos legais para were mulheres portrayed by their opponents eram ilustrados pelos seus as being oponentes in direct opposition to traditional family values. como estando em oposição aos direitos, aos valores tradicionais da família. So there were changes in the Supreme Court. Houve mudanças na Suprema Corte. They started to apply the 14th Amendment with respect to women. Começaram a aplicar a 14ª emenda, aplicando-a para And that mulheres. first decision was in 1971, E essa primeira decisão foi tomada em 1971, Reed versus Reed. no caso Reed contra Reed. They overturned an Idaho law Aí derrubaram uma lei do estado de Idaho that automatically preferred men over women que dava preferência automaticamente aos homens as administrators of estates. como administradores de estados This ou Supreme de Court decision propriedades. Essa decisão da invalidated for the Suprema first Corte time in its history invalidava pela primeira vez na história a state law on the grounds of sex discrimination. uma lei estadual com base à discriminação de sexo. So now we'll switch to the legal status of women and abortion in early America. Agora vamos falar do estado legal das mulheres e aborto nos começos da América. Abortion has always been a part of American life since its beginning. Aborto tem sido parte da vida nos Estados Unidos, na América, desde os começos. States began to criminalize abortion in the 1870s E os estados começaram a criminalizar o aborto nos anos because this was a backlash 1870. against the growing women's movement. E isso foi como um soco na cara, né, para They os advocated for movimentos das voluntary mulheres motherhood. que estavam advogando pela maternidade voluntária. They didn't support abortion. Não apoiavam o aborto. This is in the first wave.
Isso na feminism. primeira onda do feminismo. And voluntary motherhood meant they could refuse relations with their husbands. E maternidade voluntária significava que poderiam rejeitar ter relação com seus maridos. So it's a form of birth control. Ou seja, seria uma forma de controle de natalidade. And this was seen as a threat to male dominance. E isso foi visto como ameaça à dominância masculina, And you domínio can see masculino. then that restricting abortion became a part to an effort to control women. E você vê que controlar o aborto se tornou um meio para controlar as mulheres. In early America, there were not many doctors, Nos comércios da América não havia muitos and there médicos were midwives who helped women through childbirth. e havia parteiras que ajudavam as They mulheres felt no safe with them. trabalho de parto e com elas se sentiam They were seguras. trusted and legitimate medical professionals. Eram profissionais da medicina, da saúde, competentes e confiadas. They provided essential health care, including abortions. E elas garantiam um cuidado da saúde, incluindo também o And aborto. before the knowledge of bacteria and germs, E antes que se chegou ao conhecimento de bactérias e germes, the midwives had already started washing their hands, as parteiras já haviam já while tinham costume many de doctors lavarem had not. as suas mãos, sendo que muitos doutores, homens, não tinham esse costume. So at times when a woman wanted to restore her menses, Então, quando uma mulher queria restaurar, they didn't know they were pregnant, não entendi o quê, não and they would sabiam, use herbal concoctions. não sabiam que estavam grávidas, então usavam And that would misturas de actually ervas induce an abortion. que então iriam induzir o aborto. So there was a doctrine in early America. Existia uma doutrina nos comércios da América It's called quickening. que se chama It's at the point a pregnant woman can first feel the movements of the growing fetus. como aceleração, é quando a mulher sente pela primeira vez o movimento do feto. This is an ancient method of knowing when you're pregnant. Isso é um método antigo de saber quando, se que você está From the grávida. founding of the United States, Desde a fundação dos Estados Unidos, abortion was legal if performed before quickening. o aborto era considerado legal se praticado antes do momento desses movimentos iniciais. It was understood by society and legal authorities Isso era compreendido pela sociedade e pelas autoridades legais, that quickening was when the fetus was granted legal protection. que uma vez que o feto começava a se mexer, que a partir daí era dado proteção legal In ao early feto. America, there were many doctors E nos começos da América havia muitos doutores, who were médicos, not trained or educated in the science of medicine. que não eram treinados ou educados na ciência médica. So there was a attempt to professionalize the medical field. Assim, houve uma tentativa de regulamentar, profissionalizar o So campo in médico. 1847, doctors banded together to form the American Medical Association.
Em 1847, então, médicos se juntaram para formar uma associação They were americana de very active médicos in controlling the public image of themselves. e se tornaram muito ativos para controlar a imagem própria, They na claimed the sociedade. moral authority and the right and duty to make reproductive decisions. E assim começaram a clamar, não, o dever e a autoridade sobre tomar decisões, em questão de reprodução. So in 1857, the AMA members E em launched a 1857, full-fledged campaign against abortion. esses membros dessa associação, dos médicos, And they also lançaram uma campaigned against female abortion providers. campanha grande contra o aborto e também contra aqueles que providenciaram esse serviço. Doctors worked with state legislators Médicos trabalharam juntos com legisladores to get estaduais laws to ban abortion. para passar leis e proibir o aborto. And of course, they blamed the feminists for the increase of abortions. E é claro que culpavam as feministas pelo aumento de aborto. The eugenics movement stoked fears about the loss of white identity. O movimento de eugenistas, né, eh, causava esse temor sobre They worried a about the raça declining branca birth rate of estarem sob US-born white perigo women. de extinção e circulava esse medo, né, que mulheres brancas não davam suficiente And this partos. drove them to criminalize abortion. E isso levou ao ponto que o aborto acabou sendo And in criminalizado. spite of those laws against abortion, E apesar dos direitos contra o aborto, they went underground and continued. por causa dessas leis contra o aborto, acabou se tornando algo feito no So ilegal. while some providers would perform abortions illegally, Agora havia algumas pessoas que ofereciam serviço de aborto de forma ilegal. it depended upon your finances, your race, and where you lived. Acabou sendo uma questão da sua finança, da sua raça e onde você morava. Women with money could find doctors in the United States and pay the right price, and he would do it. Mulheres com meios financeiros suficientes podiam encontrar doutores médicos nos Estados Unidos que iriam Those fazer without esse funds, procedimento. especially women of color, Aquelas mulheres sem suffered the fundos, most. especialmente mulheres de cor, né, eram os que mais Many women sofriam. are often under the mercy of incompetent doctors. Muitas mulheres acabaram estando nas mãos They're do forced to resort médicos to dangerous self-abortions. incompetentes, se vendo forçadas a recorrer a medidas nada Hospitals seguras. at the time had entire floors dedicated to caring for women. Naquela época, hospitais tinham andares inteiros dedicados ao cuidado de mulheres Suffering from health complications que sofriam de complicações de saúde by inducing their own abortion, por terem induzido o seu próprio aborto, or if they had an illegal abortion. ou, no caso, algum aborto ilegal. So in 1857 began the campaign Em 1857 começou a campanha against abortion, contra o aborto. and it was then that it led to the 1873 Comstock Law. Isso levou à Lei de Comstock de This 1873. was a federal law Isso foi uma
lei federal, that prevented the propaganda of abortion information, que impedia que informação sobre aborto fosse divulgada, contraception information, também informação sobre contracepção, and they arrested people and put them in jail for even talking about it. e acabaram prendendo e colocando na cadeia pessoas que By simplesmente falavam sobre 1910, isso. abortion was outright illegal in every state. E chegando em 1910, todos os estados haviam tornado ilegal o aborto And at every stage of pregnancy. em qualquer momento da Remember, all gestação. these laws are being made by men E lembramos que todas essas leis eram feitas por in homens. this exclusive male system of justice. Isso é um sistema legal exclusivamente masculino. So in 1915, Margaret Sanger Em 1915, Margaret Sanger created the term birth control. criou esse termo controle de natalidade. She created a movement with women who shared the same experiences. Ela criou um movimento com mulheres que compartilhavam das mesmas experiências, They viewed birth control as a social issue, que viram o controle de natalidade como um assunto social, not primarily a sexual or medical reform, não como reforma médica ou de sexo, they wanted to transform the nature of women's rights. mas queriam transformar a natureza dos direitos das mulheres. They wanted to include free sexual expression Queriam reformar a and liberdade de expressão reproductive sexual feminina self-determination. e a determinação própria reprodutiva. That was a revolutionary demand in that time period. Isso era um requerimento, um Margaret pedido Sanger was revolucionário. fighting against the Comstock Law. Margaret Sanger, ela lutava contra essa lei Comstock. She was arrested numerous times. Ela foi detida várias vezes. She was put in jail. Ela foi colocada na prisão. Her first clinic was shut down. Sua primeira clínica foi fechada, But she wouldn't stop. mas ela não parava. So fast forward to the 1950s, Avançando em grandes passos para 1950, medical doctors this time are looking at abortion laws, médicos estavam olhando para as leis de not aborto, to increase them, but to decrease them. não para aumentar essas leis, mas para diminuí-las. They saw that medical practices had improved. Viram que práticas médicas haviam The laws were melhorado old and outdated. e que as leis eram ultrapassadas e antigas. The American Law Institute recommended legal reforms. E o Instituto Legal Americano And for the first aconselhava time, it would que consider rape or incest or severe fetal abnormality. aconselhava que precisava ter a reforma na legislação e pela primeira vez se considerava o incesto e o estupro But for feminists at the time, these reforms looked like they were good, e a malformação fetal. E para muitas mulheres parecia que as isso these were era just partial reforms. algo bom, Women were still being controlled. mas na verdade eram apenas reformas parciais e Feminists held that the central rationale ainda eram controladas as mulheres. E as feministas declaravam que o raciocínio the purpose central of making abortion available was for justice for women.
argumentavam que disponibilizar o direito geral ao aborto era como um meio de justiça para com as mulheres. And the women's movement demanded more than reform. E o movimento das mulheres requeria mais do que apenas uma reforma. They wanted abortion laws repealed. Queriam a abolição da legislação contra o aborto. And the women's movement helped the abortion movement to grow. E o movimento das mulheres ajudou que o movimento em prol do aborto And 110 pudesse crescer. years later, 110 anos depois, when the AMA in 1857 quando a Associação Americana de Médicos, em campaigned to 1857, legalize abortion, fazia campanha para or legalizar, legalize against abortion, sorry. eh, contra o aborto. In 1967, the AMA Em 1967, essa Associação had Americana dos decided that Médicos legal abortions have health benefits for women. havia decidido que abortos legais tinham benefícios de saúde para mulheres. And society as a whole was now debating abortion. E a sociedade como um todo agora estava debatendo aborto. They saw it as a problem concerning poverty, population control, É, eles enxergavam os problemas de pobreza, é, sexual freedom, and women's equal citizenship. liberdade sexual e a cidadania igualitária das mulheres. Okay, I'm going to read quote number 4. Próxima citação. Laura Kaplan, a former Jane member and the author of The Story of Jane, the legendary underground feminist abortion service, described women at that time. Quote, "We were ordinary women who, working together, accomplished something extraordinary. Our actions, which we saw as potentially transforming for other women, changed us too. By taking responsibility, we became responsible. Most of us grew stronger, more self-assured, confident in our own abilities. In picking up the tools of our own liberation, in our case, medical instruments, we broke a powerful taboo. That act was terrifying, but it was also exhilarating. We ourselves felt exactly the same powerfulness that we wanted other women to feel." End of quote. Laura Kaplan, uma antiga membra do Jane e autora do livro A História de Jane, o serviço legendário, né, de feminista, né, para o aborto, descreve as mulheres envolvidas como o seguinte: éramos mulheres comuns que, trabalhando em conjunto, conseguiram algo extraordinário. As nossas ações, que vimos como potencialmente transformadoras para outras mulheres, também nos mudaram a nós. Ao assumirmos a responsabilidade, tornamos-nos responsáveis. A maioria de nós tornou-se mais forte, mais segura de si, confiante nas suas próprias capacidades. Ao pegarmos nas ferramentas da nossa própria libertação, no nosso caso, instrumentos médicos, quebramos um tabu poderoso. Esse ato foi aterrador, mas também As second estimulante. wave feminism grew, Nós próprias sentimos exatamente o mesmo poder que queríamos que outras and the mulheres demands sentissem. for equality and the right to reproductive
control. Então, segundo a onda do feminismo, né, que requeria a igualdade e o controle próprio The sobre anti-abortion movement changed reprodução, tactics. quando isso aconteceu, o movimento contra o aborto They mudou sua began to tática. use legal arguments about a constitutional right to life. Começaram a usar argumentos legais para argumentar They focused on the Constitution com o direito legal à because they vida. wanted to establish a secular movement. Começaram a focar na Constituição porque They were hoping queriam to draw supporters outside of the church. estabelecer um movimento secular, queriam apoio fora da igreja. And what amendment did they go to? E recorreram para qual emenda? The 14th Amendment. A 14ª emenda. They used the Due Process Clause. Usaram também a cláusula de devido processo, They went to the Equal Protection Clause. foram para a cláusula de proteção igualitária. They claimed the unborn child counted as a person for constitutional purposes. E começaram a dizer que a criança não nascida ehm, teria And that direitos by como repealing pessoa. abortion laws, E ao repelir os direitos, this a would deny legislação the de aborto fetus due process and equal protection. contra o aborto, isso iria negar o direito do feto à proteção. The very amendment that the suffragists wanted to use, A mesma emenda que sufragistas queriam usar was now being used for the fetus and used against them. foi agora usada em defesa do feto e contra elas. So public support for reform of abortion grew quickly. O apoio público para a reforma a respeito do aborto cresceu rapidamente. Studies on abortion and reform began to expand. Estudos acerca do aborto e reforma começaram a There expandir. was still division between reform and repeal. Havia ainda uma divisão entre os que apoiavam e os que eram contra. Feminists did not want to compromise. They wanted to stand for repeal. E feministas não queriam fazer o meio termo, não queriam fazer concessões e queriam In abolir essas 1965, leis. contraception was made legal for married women. 1900, não sei exatamente, acho que é 1965, 1965, métodos contraceptivos se tornaram legais para mulheres. and it was based on the 14th Amendment. Isso baseado na 14ª emenda, The right to privacy. direito à privacidade. Public health advocates asserted that abortion should be legal for all women. Defensores de saúde pública argumentavam que o aborto deveria ser acessível These para are women todas who as were seeing mulheres the results of legalmente. illegal abortions across the country. Perdi essa parte. 1968, Planned Parenthood voted on a resolution 1968, a associação to repeal all abortion regulations. votava a favor da abolição de qualquer regulamentação de leis sobre This aborto. increase of activity to create legal abortion for women Então, esse aumento de atividade no meio legal para was affecting state and federal courts. dar o direito ao aborto às mulheres estava afetando os estados e as suas Between cortes. 1967 and 1973, Entre 1967 four e states 73, repealed their abortion laws entirely. 4 estados aboliam
aboliram sua legislação sobre aborto 13 completamente. other states expanded their exceptions. E 13 outros estados expandiram a sua lista de And then in exceções. January 22nd, 1973, E 22 de janeiro em the Supreme Court 73, ruled that the due process clause a Suprema Corte decidiu que a cláusula do devido processo of the 14th Amendment protects the right to abortion. da 14ª emenda protegia o direito ao aborto. They recognized this right to privacy was broad enough Reconheciam que o direito à privacidade era amplo o to suficiente encompass a woman's decision to terminate her pregnancy or not. para abranger o direito da mulher da sua privacidade de decidir sobre querer continuar com a gravidez ou Roe não. v. Wade protected the right to abortion in all 50 states. E Roe versus Wade protegia o direito ao aborto em todos os estados. Society had shifted in its view of abortion. A sociedade havia mudado na sua visão sobre o aborto. 64% of Americans agree that abortion should be allowed. 64% dos americanos concordavam que aborto deveria ser permitido. 68% were Republicans and Ses- 59% were Democrats. 68% sendo republicanos e 54% democratas. And as we close, I'd like to end with quote 5. Encerrando, eu quero terminar com citação número 5. Birth control represented the single most important factor in the material basis of women's emancipation. And that contraception promised the final elimination of women's only significant biological disadvantage. Controle da natalidade representava o fator mais importante na base material da emancipação das mulheres e que a contracepção prometia a eliminação final da única desvantagem biológica significativa das mulheres. So in summary, we looked over the Constitution and the legal status of women. Em resumo, olhamos para a Constituição e o Estado legal das mulheres, We looked at a brief history of abortion. olhamos para uma breve história sobre o aborto. And the next study, we will look at the 50 years from 1973 E no próximo estudo vamos olhar para a história de 50 to anos, the de passage of Dobbs 1973 in 2022. até a decisão de Dobbs em 2022 And to try and understand how it happened. Let's e pray. vamos tentar entender como isso aconteceu. Oremos. Como isso pôde acontecer. Holy God, Santo Deus, we thank you and praise you again. agradecemos e te louvamos mais We uma thank vez. you for your truths and Agradecemos understanding. pelas verdades e a compreensão, entendimento. We are very grateful to you, Lord. Somos muito gratos e gratos a Ti, Senhor, Your patience and watch care over us. pela paciência e teu cuidado para conosco. And we thank you in Jesus' name. Amen. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.